go. Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM para você. Nosso programa hoje vai receber o cantor Simão, direto de Santa Catarina. Aliás, ele já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar hoje sobre terapia biorregenerativa. Quem vai falar sobre esse assunto é o terapeuta Fábio Antunes e a terapeuta Adri Pereira. E mais, o Dr. Leonardo Lourenço vai falar sobre a influência da infância na vida adulta. Então, fica ligadinho. E já vamos começar nosso programa com o videoclipe, claro, do nosso convidado Simão, com a música Seu Nome. Vamos lá? Nas minhas sugestões você é a primeira. E era domingo com cara de sexta-feira. Então você chegou, sorriu, me deu um oi. E aí eu vi que a vida valeria a pena. Nós dois somos opostos, mas não tem problema. E eu gosto quando é assim, rola do nada e esbarra em mim. Parecia improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. Improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. Para, pa, 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 para, pa, 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 para. Se é carnaval de sonhos, curte a noite inteira. Pra mim cê é maior que o bloco da Mangueira. Foi forte o que rolou aqui. Bateu, entrou, fechou. Se vive um mundo louco, fala só besteira. E é um filme de comédia, pura brincadeira. E eu gosto quando é assim, rola do nada e esbarra em mim. Parecia improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. Improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. E sou um louco, passageiro de um mundo que é seu. E fui vendo aos poucos que esse mundo é bem mais doido que o meu. E a gente continua aqui. Parecia improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. Improvável, impossível, tipo coisa de filme. Tu é incrível, teu braço tatuado agora é meu. A sugestão mais linda que a vida me deu. Para, pa, 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 para. 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 E a gente continua aqui. Muito bom, delícia de música, sugestões, a gente ouviu, e vocês viram aí o videoclipe, na verdade a produção trocou a música, mas a gente vai ouvir o seu nome, né, no meio do nosso bate-papo. Nosso convidado já está aqui comigo, o cantor Simão, direto de Santa Catarina. Tudo bem, Simão? Tudo bom, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Pessoal aí que já soube que é do país, da América Latina inteira, né? Tá vendo? Não, tem gente de tudo quanto é canto. A gente vai falar daqui a pouquinho. Aliás, eu já quero mandar um beijo pro pessoal que tá ligadinho com a gente. Já já eu falo aqui alguns nomes que estão entrando no chat. Bom,
Meu convidado, o cantor Simão, ele é de Santa Catarina, tá com 4 singles aí, né, que já somam 1 milhão de visualizações no YouTube, 50 mil ouvintes no Spotify, olha só. E aí tem a música Seu Nome, Domingo, Sugestões, que a gente escutou agora, uma música lindíssima. Te Arquitetei, que também eu já ouvi, que é muito linda essa música, gostosa de ouvir, né? E o EP, aliás, que eu quero que você me fale tudo isso, essa produção. A gente estava falando até nos bastidores, né, Simão, dessa loucura que a gente está vivendo da pandemia, mas eu tenho conversado com vários artistas e eu sei que os artistas têm se renovado muito, se reinventado e fazendo trabalhos fantásticos, aproveitando também um pouco essa parada, mas ao mesmo tempo aproveitando as digitais, as plataformas, né? E eu sei que foi o caso seu também, porque eu sei que você lançou bem na época da pandemia aí as músicas, o trabalho, né? Com certeza. Acho que é um momento difícil para todo mundo, assim, né? Não só para o segmento da música, mas com certeza esse segmento de tudo que move eventos e tudo mais, né? É difícil para todo mundo, assim. E no meio disso, tu lançar tuas primeiras músicas, lançar tua carreira ali, foi um processo... Foi um processo difícil, porém a gente não esperava que duraria tanto tempo, né? Isso tudo. Sim. Então era um planejamento que já era feito 1 ano atrás, de ser lançado em 2020, as músicas, e coincidiu de ter a pandemia. E a gente acabou não cortando, seguiu mantendo o projeto. Deram continuidade, né? Dando continuidade. E aí a gente lançou. E tá bem legal, assim, eu acho que como o pessoal às vezes fica mais em casa, são músicas, ainda mais no segmento pop, são músicas que as pessoas colocam em casa e ficam escutando. Então, isso e é uma delícia de música, né? Eu particularmente adorei, de verdade. É um som gostoso de ouvir, né? Isso é bom. Obrigado. Antes da gente continuar falando sobre a tua carreira, que eu quero que você me conte tudo, eu queria te perguntar, Simão, como é que começou o lance da música na tua vida? Porque eu sei que você é novo, né? Mas como é que começou? Eu sei que recentemente você se lançou como cantor, mas você já tem um trabalho de compositor, né? Tem, e eu queria que você contasse pra gente qual foi a idade que você falou assim, nossa, eu quero ser cantor. Eu sei que a música deve ter vindo bem antes, né? A música começou lá. Meu pai já é músico, meu pai já participou. Já veio da família, então. Festivais, Então, desde moleque, eu estava no meio dos violões, assim. Acho que muito por conta da escola também, eles sempre me incentivaram muito. Eu era meio que músico do colégio, era um colégio dentro de uma universidade. Então, eu tocava em formatura de 8ª série, de terceirão, homenagem ao reitor, homenagem ao Dia dos Pais, tudo que tinha para tocar, eles me botavam para tocar. Isso meio que tirou um pouco a vergonha. Tu sabe lidar um pouco com o palco, com o público desde pequeno, assim, então isso foi muito bom. E então ali eu sempre tive na música, só que em meados, sei lá, dos meus 17, 18 anos, eu tive aquele momento de escolha, o que eu vou fazer agora, né? E então eu optei por fazer arquitetura e urbanismo, me formei em arquitetura. Você se formou em arquitetura? Olha que legal. Mas eu me formei, larguei o diploma e falei, não, agora eu vou viver meu sonho, que é a música, e trabalhar para isso. E no meio disso, fui conhecendo várias pessoas. Uma delas, o Vitor Clay, é meu amigo já desde de infância. Ele mora sim, eu ia falar. Vitor Clay é praticamente teu padrinho, né? Isso, mora em Balneário Camboriú, lá na minha cidade. Então, eu moro em Itajaí, que é a cidade vizinha, no caso. Então, desde pequena, assim, a gente sempre foi de escrever música junto e tudo mais. Até lançou recentemente uma nossa... E ele também é um cantor fantástico, eu gosto muito do trabalho dele. E aí, ali também aflorou muito o lado da composição, sabe? Ver pessoas de renome lançando músicas que saiu, tipo, da minha cabeça, muito, muito massa, assim. Tanto Vitão como o Vitor Clay, quanto o pessoal da Estúdio 67... são todos parceiros de composições e que a gente vai escrevendo e vai lançando. E eles me ajudam muito também como artista, eu como Simão artista, que legal. Não compositor, sempre estão postando minhas coisas, me dando um incentivo muito grande. Assim. Que bom, é bom, né, ver isso. Você, de repente, você ajudando eles porque você compondo as músicas, de repente é ao contrário também, né? Muito bom, a troca, assim. É uma troca, né? Muito legal. E ainda mais que é do mesmo ramo, então isso facilita muito e é muito legal. Bom, e você viu que o Simão já está prontinho aí com o violão, porque eu falei, imagina, você vai tocar ao vivo, né? A gente vai fazer ao vivo. Claro. Vamos tocar uma agora? Qual que a gente faz? Vamos fazer uma da Ivete, pode ser? Pode. Nossa, aliás, que eu adorei. Eu vi aí, você fez uma música dela, a letra eu acho fantástica. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas,
das horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e mar, eu sou seu e fim, e o meu amor, a imensidão. Aí, muito bom, muito bom. E nessa sexta-feira, né, já animando o final de semana. Muito bom, obrigado, viu, Simão? É tão bom a gente ouvir música. Eu falo que música, gente, é uma terapia, né? A gente vai falar sobre terapia já já, mas eu falo que a música é a melhor terapia que pode existir, né? É bom, né? Quando a pessoa tá num dia triste ou num dia feliz também, né? Os dois, né? Você tá mal a música, você tá bem, é a música, gente. Não tem como. É os dois. Gente, aqui eu quero mandar um beijo aí para Maria Evangelista, de Ipauçu, né, São Paulo, Iramanha, Bahia, Ricardo, França, um beijo, Ricardo, José Rony, Princesa Isabel, Ricardo Moreira tá falando, estou ligadinha, ó, que legal, estamos ligadinhos, que bom, gente, um beijo para vocês que estão acompanhando o nosso programa. Tiffany Rodrigues, estou assistindo aqui em Rondônia, um beijo aí para Rondônia. Marcelinha Novas, aqui da Inglaterra, estamos ligados na Exclusiva FM. Olha, a Inglaterra aí assistindo o nosso programa. Aliás, Canadá, a Inglaterra tem assistido bastante o nosso programa. Um beijo aí para vocês. E o pessoal de Brasília, que eu estou com saudade de Brasília, faz 1 ano e pouco que eu não vou para lá. Márcia Cristina Pinheiro Mendonça está assistindo o nosso programa. Um beijo para vocês. Bom, Simão, eu queria que você me falasse agora, então, especificamente do EP, né? Eu sei que são as músicas, as 4, né, que fazem parte do EP. Como é que foi essas gravações? O videoclipe, inclusive, que a gente vai deixar... Já vou falar para a produção separar o videoclipe, seu nome, que é com ela que a gente vai encerrar o nosso bate-papo, né? A gente abriu, vamos fechar. Simão, isso. Seu nome. Já vai preparando aí, minha produção, que com essa música a gente vai fechar. Queria que você me contasse sobre o EP, como é que foi a realização das gravações. E eu sei que cada uma também tem a sua história, né? Sim. De composição, enfim. O EP surgiu da necessidade de... fazer versões acústicas da minha música, assim, sabe? Muito porque todas elas eu criei junto com o violão, assim. Então, o princípio sempre foi o violão, o instrumento, a harmonia. E aí, quando tu vai para estúdio, tu acaba botando elementos eletrônicos, mudando um pouco o arranjo e tal. Eu sempre tive essa vontade de fazer as versões acústicas dessas músicas, assim. Então, foi quando a gente foi pro estúdio e a gente sentou e, pô, o que a gente vai fazer e tal e tal. Só que ao mesmo tempo, lá surgiu a ideia de não fazer só um lance acústico, sabe? Como instrumentos acústicos só e tudo mais. A gente botou elementos como contrabaixo, como guitarra, que são elétricos, né? Instrumentos elétricos. E então, o trabalho não poderia se denominar acústico. Então, daí que veio a ideia de botar um tipo acústico. Tipo acústico, ficou o nome tipo acústico. Porque tem os dois elementos que não são acústicos. Mas a ideia, a concepção é meio acústica, assim, sabe? Então, e foi um EP que matou um desejo meu muito grande de mostrar um Simão músico, porque é um trabalho ao vivo mesmo, assim, e é um plano de sequência, ou seja, a gente não pode errar e a câmera é um take só, né? Então é uma dificuldade bem grande de conceber o trabalho e, pô, o resultado ficou do meu agrado, assim. Acho que isso é muito importante quando o artista gosta do trabalho, e aí, claro, depois a galera vai gostar ou não, né? Sim, mas é importante você ver, né? Você, porque a gente é muito autocrítico, não sei você, mas é que eu acho que a gente, nossa, o tempo todo eu acho que a gente tem que estar perfeito, né? Por isso que quando tu vê a coisa e tu fala assim, pô, ficou do jeito que eu queria, isso é muito bom, sabe? Não, isso é verdade. E aí vai pro mundo. E eu vou pedir mais uma, então, para você tocar, e uma delas, inclusive, qual que a gente vai ouvir agora? Pode ser Te Arquitetei? Te Arquitetei, por favor, eu gostei dessa música. Essa música foi uma das primeiras que eu ouvi, as suas. Te Arquitetei eu escrevi junto com o GP, que é arquiteto também, e é do Atitude 67. A banda de pagode aí. E ela é mais ou menos assim. Te arquitetei em curvas, tipo a do Oscar, e entre meus abiscos seu corpo estava lá. Quem dera esse projeto saísse do papel
levasse a vida toda, tipo um arranha-céu. E já pensou eu, tu e o nada? Vem comigo, te levo pra casa, tô viajando pela madrugada. Queria te contar sobre esses dias, coisas que tu nem sabia. É que o desejo tá bem na minha cara. É só eu, tu e o nada. E é só eu, tu e o nada. Te arquitetei em curva. Muito bom, adorei essa música. Essa música foi uma das primeiras que eu escutei as suas. Aliás, eu queria mandar um beijo aí para Gabriela, né, a sua agência de comunicação, assessora de imprensa fantástica. E aí, quando ela mandou a sugestão para a produção, foi uma das primeiras que eu escutei, que a pessoa mandou, e eu achei incrível a música, muito legal a letra. E essa música, obviamente, é sua, né? Você escreveu. A gente sempre pergunta isso para o compositor, né? Sempre, ou ele canta alguma coisa que aconteceu com ele, ou com alguém, né? Sim. Nesse caso, qual foi, Simão? Eu sou um cara que eu, tipo, escrevendo assim, eu sempre me cobro escrever sempre, sabe? Então, nem sempre tu tem uma história tua, tu tem uma história Porque às vezes você vê uma coisa e dá uma sacada, né? E nesse caso foi o GP que mandou para mim e falou, cara, o que tal a gente escrever algo sobre arquitetura, já que tu é arquiteto, eu sou arquiteto. Claro, tem muito a ver com a minha vivência também, né? Disso daí. E aí a gente, vamos escrever. Mas é legal essa comparação, né? Da arquitetura, quando te arquitetei. Eu achei muito legal isso. E aí eu fui colocando elementos, ele fez a melodia, eu acabei fazendo a letra, e eu acabei colocando elementos de arquitetura, né? Tipo, te arquitetei em curvas, tipo a do Oscar, que é o Oscar Niemeyer, onde ele faz a grande maioria das obras dele em curvas. Nossa, eu achei fantástico essa comparação. Sim, achei muito legal. A letra realmente. Obrigado. Por isso que eu falo, né? Que às vezes a letra da música. É que tem gente que escuta a música e às vezes não presta atenção na letra. Eu já sou ao contrário, eu não sei porquê. Eu gosto de ouvir a letra. Eu acho que a letra da música. E às vezes passa batido, né? Quando você escuta, você fala, nossa, eu nunca tinha reparado. E aí quando você escuta a letra é diferente. E quando tu faz uma música, tu faz. Focada na letra, né? E depois que vem um arranjo, depois que para vocês vem depois a melodia, enfim, então, né? Mas o princípio de tudo é a letra. A letra. Muito legal. Bom, Simão, já quase finalizando o nosso bate-papo, mas eu queria, obviamente, te perguntar quais são os planos agora daqui para frente. Sim. Você está com, imagino eu, que o artista está sempre, né? Com projetos, sempre, enfim, não pode parar. Não pode parar. Eu queria saber em qual momento você está. Eu sei que você está agora numa fase de gravação, tanto que você está aqui passando por São Paulo, né? Gravar. A gente lança dia 19 de março agora uma nova música que se chama Viciando em Você. Legal. Foi um trabalho bem legal que a gente fez já há um tempo, só que a gente faz antes e depois lança, né? Então vai ser lançado agora dia 19 de março. E também a gente está gravando outro trabalho, esse que eu vim gravar em São Paulo, que é de uma outra música. Já entra mais numa versão pop, meio eletrônica, assim. Que legal. Coisas de DJ, assim, sabe? Mas que bom, eu gosto dessa. Vai ser bem legal, acho. Hoje é a gravação dela, logo depois aqui do programa, ainda por sinal. E aí vai ser lançada logo na sequência, ali em maio, mais ou menos. Eu quero que você mande pra gente, hein? A gente vai aqui soltar para os nossos ouvintes. Com certeza. Queria muito agradecer a tua presença, queria que você passasse pra gente todas as redes sociais. E, claro, todo mundo acha o Simão em todas as plataformas, né? Spotify, YouTube, enfim. Estamos em tudo, Pô, eu também queria agradecer, foi muito massa estar aqui trocando essa ideia. Eu adoro trocar ideia, conhecer lugares novos também, isso é muito legal para mim. E levar um pouco da minha mensagem, da minha música para a galera, né? Então, obrigado pelo espaço, assim. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho, eu acho que eu concentro tudo no Facebook e no Instagram. Então, o arroba no Instagram é @Simão, no caso, .eu. E ali tem tudo que a gente posta de agenda. Claro, a gente não está fazendo show, mas agenda de entrevista, essas coisas, está tudo ali. E no Facebook também tu coloca Simão lá, tu já vai achar a minha fotinho lá com o boné amarelo. E as plataformas todas, né? Todas, Spotify, Deezer, Apple Music, a gente está tudo lá, é só colocar Simão. E Te Arquitetei foi a música que a gente tocou agora, Sugestões a primeira, e agora vem Seu Nome. Então tá tudo lá para a galera curtir. Muito bom. Obrigada, viu, Simão? Eu que agradeço. E claro que a gente vai encerrar nosso bate-papo ouvindo a sua música que ia ser na abertura, né? Seu Nome. Show de bola. Minha produção tá aí? Já vamos soltar a música e encerrar nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu.
falaram o seu nome, você não saiu de mim. Eu mal sabia o teu sobrenome, mas eu sei que eu já tava afim. Tipo numa novela, num amor de primavera, e no verão deixava só rolar. Como num barco à vela, num romance, eu e ela, e sem leme para controlar. E é o tipo de rolê que rola sempre quando a gente nunca espera. E tá tranquilo com um amigo, só quer esfriar a cabeça e no fim já era. Aconteceu comigo e ele disse, vem cá ver. Essa mina tem um jeito que até parece você. Ela usa as tuas roupas, vai pra praia e tá sempre no mesmo rolê. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei. E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei. E aí, eu vi que faltou coragem, nem te falei. E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Eu mal sabia o teu sobrenome, mas eu sei que eu já tava afim. Tipo numa novela, num amor de primavera, e no verão deixava só rolar. Como num barco à vela, num romance, eu e ela, e sem leme para controlar. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei. E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei. E aí, eu vi que faltou coragem, nem te falei. E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim. Olha aqui, a gente se empolga nos bastidores, né? Olha a música aí do Simão para fechar o nosso bloco, né? O cantor fantástico aqui com a gente, Seu Nome. E a gente aqui nos bastidores já estamos conversando. Já estou aqui com o meu convidado, mas eu falo para a Adriana sempre, toda sexta-feira é minha convidada, porque ela sempre traz novidades e assuntos fantásticos. Gente, agora vamos então para o nosso quadro Nas Ondas da Terapia, com Adri Pereira. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre terapia biorregenerativa, né, Adri? É isso aí, a gente está super curiosa aí para saber como é que é, como é que E já funciona. estamos aqui com o nosso convidado, o terapeuta Fábio Antunes. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Olha só, eu não vou ler todo o seu currículo, porque é muita coisa, Fábio. Não mas precisa. eu preciso falar, pelo menos o pouco, né, para as pessoas saberem. E ele que vai ensinar para a gente explicar muita coisa sobre terapias, sobre todas as terapias, né, integrativas que a gente tem. Então, o Fábio ele é terapeuta holístico, ozonioterapeuta, logoterapeuta, terapeuta ortomolecular, cromoterapeuta, iridoterapeuta, massoterapeuta, terapeuta floral, musicoterapeuta, aromoterapeuta, colonterapeuta, reikiano, quiroprático, psicoterapeuta holístico, terapeuta bioregenerativo, que é justamente o que a gente vai falar hoje no nosso programa. Consultor organizacional na avaliação, treinamento e desenvolvimento de equipes multidisciplinares voltadas na avaliação, treinamento e desenvolvimento de equipes. E qualidade de vida e dependência química. Recebeu a comenda de embaixador da paz na ONU, UPF, Universe Peace Federation, assessor técnico SIMDHC,
SDC, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo, coordenador Políticas de Drogas, coordenador do programa Cidadão Quem Cuida, PMSP, atual coordenador-geral dos grupos de sobriedade com amor exigente em 6 países, diretor técnico do Sudara Terapias Integrativas, né, que é o espaço onde ele atende hoje. Fábio, é um prazer te receber no programa. Só isso, né? Só dele, isso, né? Tem mais, né? A gente só fez um resumo. E etc. E etc. Mas é bom a gente receber a pessoa que entende muito sobre o assunto, e justamente hoje que a gente vai falar sobre biorregenerativo, que eu estou curiosa. A gente sabe por cima, né? Mas a gente trouxe, obviamente, o especialista para ele explicar para a gente exatamente. E já quero começar nosso bate-papo, Fábio, perguntando para você o que é biorregenerativo, quando a gente fala, né? Muito bem. Agradeço a oportunidade, né, pelo convite e por esclarecer. A biorregenerativa, em 2004, eu comecei a fazer estudos e queria agregar algo que pudesse possibilitar à população algo diferenciado. E aí, com todas as técnicas que eu já havia estudado, eu uni-las, e essa união criou a biorregenerativa. Biorregenerativa, o estudo de regeneração. E por que o estudo? Cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa precisa de técnicas que estejam disponíveis para o problema dela ou para a disfunção, o desequilíbrio que ela tem. E nem todas as pessoas têm o mesmo desequilíbrio. Então, a biorregenerativa, ela faz o estudo para saber quais os desequilíbrios, os bloqueios, para equilibrar e proporcionar, né, a saúde de forma integral. Bastante. Eu que também a Adriana pode falar muito bem sobre isso em relação a cada pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, o que serve para mim pode não servir para você. Ou cada caso é um caso, isso, né? Cada pessoa vai ter um tratamento adequado para ela com determinadas técnicas, né? Com aquilo Exatamente. Que ela necessita. Através da avaliação, a gente consegue identificar o que ela mais precisa. E não tem uma receita pronta para todos. Não, cada um é individual. Tem uns que precisam mais de vitamina C, o outro precisa de mineral, de zinco, e a gente vai proporcionar a ele o que realmente ele precisa. Inclusive, você estava falando nos bastidores, que me chamou muito a atenção, esqueci o nome, o que a gente faz, como seria uma ressonância. É uma ressonância, na verdade, né? A biorressonância magnética quântica. Que aí seria Nossa, isso eu achei fantástico. Então, Dri, que na verdade, acho que é por aí que deveria se começar, né? Porque aí você vai começar a entender o que você precisa, o que Essa é uma das técnicas de avaliação. Tá. Nós estávamos conversando, a radiestesia é uma técnica de avaliação, de equilíbrio, e possibilita a avaliação de diversas áreas. A biorressonância, ela vai avaliar de forma quântica como que está esse organismo e qual a deficiência, como que está a gramatura do sangue, se está muito grosso, se está muito fino, o que precisa. Aí entra a ortomolecular para promover o entendimento de quais as substâncias que esse organismo precisa para equilibrar, através de forma natural, ou com suplementos, ou através das frutas, né? Isso é bem importante para a gente ter a noção. A biorressonância, ela dá isso e de forma muito rápida. E eu consigo trabalhar esse desequilíbrio antes de a pessoa adoecer, porque o adoecimento é o último estágio do desequilíbrio. A prevenção é sempre melhor, né? Sim, a prevenção é a melhor solução. E o que normalmente a gente não faz, né? Geralmente a gente procura quando já está já estourou, no estado ruim, né? Porque na nossa cultura, né, nós temos uma medicina sintomática. A medicina, ela trabalha através dos sintomas. Se você não possui sintoma, então, a primeira coisa, quando você entra em qualquer consultório médico, ele vai perguntar: o que você está sentindo? Não estou sentindo nada. Então, ele não tem o que fazer. Não, então tá bom. Você está ótimo, vai para casa. Não está sentindo nada. A partir do momento que você tem algum sintoma, aí ele se manifesta e vai buscar algo para equilibrar o que ocasiona aquele sintoma.
E a terapia holística, ela não vem para trabalhar o sintoma, ela vem para impedir que o sintoma apareça. A biorressonância avalia, a ortomolecular e as outras técnicas integrativas. Muitas vezes eu gosto muito de aplicar a massagem biorregenerativa, que faz isso daí. E a massagem biorregenerativa engloba a radiestesia, o reiki, o toque quântico. Aliás, né? reiki é maravilhoso. Nossa, A muito reprogramação mental, no mesmo atendimento. Esse mesmo atendimento faz com que traumas, bloqueios possam desaparecer em 1h30, que é o atendimento. Ah, então no Isso é mesmo fantástico, atendimento você faz os 3, digamos assim. É isso? Sim, a terapia biorregenerativa é isso, é o Isso. conjunto de técnicas. Certo. E aí eu vou avaliar. Legal. Eu te avalio, essa avaliação vai me mostrar quais são as técnicas mais adequadas para o seu caso. E aí eu vou aplicar as técnicas mais adequadas para o seu perfil, que pode não ser as mesmas técnicas para Adriana. Claro, porque Pode ser é aquilo que a gente está técnicas falando, né? Cada caso é um caso, e aí tem que vai ver ter uma um. necessidade. Né? Necessidade, exatamente. E aí eu queria que você falasse sobre esse trabalho da biorregenerativa que a gente está falando, no caso da dependência química, que eu achei super fantástico isso, né? Porque às vezes quem está já numa clínica de recuperação saiu, mas ele precisa de uma, digamos, uma volta, né? E como é que é essa volta, né? O que acontece muito no dependente químico é a dificuldade de se ressocializar, de começar a conviver em sociedade sem associar o uso do álcool, o uso das outras drogas. E como que eu faço para conseguir ir numa festa, num aniversário, num jantar, sem associar a bebida alcoólica, sem associar as drogas? Eu preciso me reprogramar. O trabalho da clínica, geralmente, é desintoxicar. Mas quando a gente fala em clínica, aí é uma porcentagem bem pequena dos dependentes. Nós estávamos comentando ali, o grande boom da dependência é a tecnologia hoje. E essa dependência é bem difícil de tratar por conta de ser algo que a gente vai precisar utilizar. A droga, eu tiro a droga do organismo, desintoxico e falo, você não pode mais usar. Aí você não usa mais, não tem mais o problema com isso. Mas a tecnologia, você vai precisar utilizar. É o tal do mal necessário. É o mal É necessário. o mal necessário, isso é verdade. Tem que aprender a utilizar de forma saudável. Não, e literalmente a pessoa voltar mesmo, né? Essa volta para a sociedade e tudo mais. Eu acho que essa parte é mais complicada, né? Esse retorno, ele precisa de uma boa avaliação e do bom acompanhamento. Porque o acompanhamento do dependente químico pós-internação é de extrema importância, porque senão ele não consegue se adequar. E existem muitas pessoas que sofreram processos de recaída, de volta ao uso. Nossa, o que mais a gente vê? Por quê? Porque falhou, acha que era só um tratamento dentro da clínica e fora não. E a adicção, que é a verdadeira doença, ela dá sinais nos comportamentos, dá sinais na forma de viver. E não se vai para a clínica apenas para parar de usar. A partir do momento que ele pôs o pé dentro da clínica, acabou a droga. E agora? Agora é mudar os comportamentos. Os pensamentos destrutivos, a forma de agir, o convívio social. Porque, geralmente, quando a pessoa chega num estágio para necessitar de uma internação, o convívio social dela é 90% outros usuários. Então, para que ela consiga se reprogramar e participar de outros grupos sociais, como existem diversos, e o dependente químico ele não consegue visualizar isso. Ele passa a enxergar apenas o grupo. Para ele, existem a família dele e o resto é tudo louco. E aí, acho que aí dá um nó na cabeça. Né? A parte mental, eu acho. Energética. Bom, a dependência química é uma doença holística.
Então, afeta espiritual, mental, emocional e físico. Porque desequilibra, né? Completamente. A gente está Então, falando sobre energia, né? Esse desequilíbrio ele pode ter sido desencadeado na espiritualidade. Isso é verdade. Então, eu não posso tratar, que nem existem clínicas evangélicas, mas é oração e disciplina. Aí ele não trabalha a parte mental e a parte emocional. Ele vai chegar na rua, ele vai sentir os efeitos de não ter tratado isso e pode voltar. Então, tem que ser tratado de forma igualitária, todos os campos, a espiritualidade, ao nível mental, emocional, até chegar na nossa parte física. A física é a parte mais simples de tratar, porque ele para de usar droga e começa a se alimentar de forma adequada, no horário certo, com nutrientes importantes, ele vai buscar a regeneração, né, física rapidamente. Mas a parte mental e emocional é mais difícil. E muito dessas pessoas, né, que têm esses vícios, normalmente é uma mediunidade muito aflorada, não é? Uma forma de... Cientificamente, é bem interessante isso. Cientificamente, dizem que um adicto ele tem conexões sinápticas, 150 mil conexões sinápticas por minuto. Uma pessoa normal, 90 mil. Tá aí, uma das grandes dificuldades de ele conseguir é organizar. Porque a conexão sináptica com mais outra conexão e outra vira um pensamento, vários pensamentos viram um comportamento. Quando ele não consegue organizar isso, ele vai desestruturar todo o sistema. E esse sistema ele precisa de ajuda para estar organizado, equilibrado. Quando você passa a possibilitar ele esse equilíbrio, através da meditação, da massagem, através do reiki, diversas técnicas, né? Do aroma, da própria medicação alopática pode ajudar. Porque aí ele passa, depois que ele sai da clínica, ele passa a encontrar os verdadeiros desafios, que é a parte emocional, como lidar com a ansiedade dele, como ele vai trabalhar essa parte paterna, materna, como que se relaciona com o empregador. Então, tem uma série de coisas que ele vai ter que reaprender. Aliás, né, existem grupos de mútua ajuda que são fantásticos, né? Inclusive, foi falado do grupo... Eu até queria que você falasse sobre isso. Porque é engraçado, né? A gente... poucas pessoas sabem e têm acesso, às vezes, né? Tem lugares fantásticos, como você mesmo acabou de falar, mas tem muita gente que às vezes não sabe. Às vezes tem um familiar, alguém que está precisando e não parece que não tem, né? Dá a impressão de que não existe algum lugar. Eu até queria que você falasse alguns, até para dar uma dica para o pessoal que está nos ouvindo. Eu estava comentando com a Adriana lá fora, né? Eu sou voluntário num grupo de mútua ajuda chamado Amor Exigente. Que a gente falou, né? No comecinho. Isso. Esse grupo ele tem 10 mil voluntários no Brasil. Nossa, muita Tem mais gente. de 1000 grupos de mútua ajuda no Brasil. Olha que legal. E houve uma expansão depois de 2014 e expandiu para outros países e está possibilitando o encontro das famílias, encontrar o equilíbrio e entender que não é o dependente químico, mas é toda uma disfunção, às vezes, familiar que ocasionou o abuso da substância. E que quando fala, mas acha que um dependente químico é quando chega no crack. Não, tem medicação, tem o uso excessivo, né, do álcool, de remédios aí, com base para apenas diminuir uma ansiedade, mas está usando de forma inadequada e possibilita, né, esse desequilíbrio. E não se trata realmente o que precisa. Na realidade, tem muita coisa por trás daquilo que a Sim, gente estava conversando, né? Nós até comentamos sobre a constelação, né? Constelação familiar. E quando a gente ouve falar da constelação familiar, né? Quando busca saber qual foi a causa daquela ansiedade daquele garoto, muitas vezes ele não sabe, nem a família sabe identificar. Mas as pessoas e o comportamento herdado do pai, da mãe, tem total influência em como que ele se comporta atualmente. E aí a droga age assim. Quando ele faz o uso da maconha ou da cocaína, dá a impressão que ele utilizou um medicamento e que quebrou um pouco
aquilo que estava angustiando ele, e aí ele utiliza como medicação. Inicialmente, ele utiliza como medicação, que vai ocasionar um bem-estar. Momentâneo, né? Momentâneo. Lógico, vai gerar consequências gravíssimas. Mas, na hora, o jovem ele pensa no momento. Ele não pensa daqui 5 anos, 10 anos. Ele pensa no momento. Essa geração nova, então, né? Sim. Realmente, não está preocupada com o futuro. Não está preocupada com hoje. Com o prazer momentâneo, imediato. E isso... É aí que mora o perigo, né? Dessa geração. E principalmente, eu estava comentando sobre isso até um tempo atrás. É diferente da nossa geração, né? Até mesmo a questão das drogas e tudo mais. Hoje, essa geração nova tem acesso muito mais rápido e muito mais cedo, o que assusta mais, né? Hoje você vê crianças, adolescentes mesmo, com 13, 14 anos já, num estado extremamente avançado de droga, por exemplo. Que na nossa época, inclusive álcool, droga, era muito mais difícil, né? Mas, assim, a humanidade passa, né, por essa transição muito fácil, né? E desde sempre. Qual foi a primeira droga que eu usei? Primeira compulsão? Foi a chupeta. E aí a mãe faz o quê? Para o menino parar de dar chupeta. E aí depois, para tirar a chupeta dele, é difícil. Cada mãe cria isso, um jeito de tirar, né? O vício, porque a chupeta realmente acaba sendo vício, se tornou uma compulsão. Sim. Então, e aí depois você tem que tirar. E aí gera abstinência, adoece, acontece muito isso. Exatamente, isso é verdade. E as mães não conseguem identificar que ali está um problema aí desde a infância. E aí depois é o cigarro, a bebida dentro de casa, porque a bebida alcoólica não vai ser aquele, né, o pipoqueiro da porta da escola que vai dar, desconhecido. A bebida está dentro de casa. Nas festas. Você que comentou sobre eventos e tudo, eu tenho um grande amigo que ele foi fazer a cotação para o buffet do casamento do filho, né? Uhum. E a primeira coisa que ele falou, não vai ter bebida alcoólica. Para dar o orçamento do buffet, né, eles demoraram 3 dias. Por quê? Geralmente, o orçamento, eles já calculam a quantidade de chopp, quantidade de uísque. A primeira coisa é a bebida. E não sabiam calcular por questão de ser diferente. Então, para você ver como está incutido nas nossas raízes, na nossa cultura, sim, o abuso da substância. Inclusive, a gente fala em algumas palestras que, num batizado de uma criança de 1 ano, a maionese pode ficar fora da geladeira e azedar, mas a cerveja tem que estar gelada. Isso é verdade, isso, né? É bem isso mesmo. Infelizmente, é bem isso. Como que colocam os valores, tá, né? Sim, e na verdade, assim, está muito acessível, né? Aquilo que a gente está falando. É muito difícil. Eu acredito que quem está se recuperando ou saindo de uma clínica e tal, fica meio que sem chão, né? Porque ele sai totalmente perdido. E aí, justamente, está tudo muito acessível. E sabe uma coisa, né? Uma ferramenta bem importante é a família. Eu sempre acredito nisso. A família... Acho que é a base, né? A estrutura de tudo. Ela é uma base fundamental. E muitas famílias, ela não vai buscar ajuda ou terapia. Acredita que quem tem que parar de usar droga, os pais, às vezes, que já são alcoólatras, não querem parar de beber. Não, quem bebe é ele que usa droga. Eu só bebo minha cerveja, todo dia, mas eu bebo minha cerveja. Então, todo dia. Só para te avisar, você já é alcoólatra, tá? Né? Eu achei engraçado isso, né? Eu já escutei isso. Você fala assim, olha, se você bebe todos os dias, você já é alcoólatra. Só para te avisar. Não, fica a dica. Tem alguns de finais de semana. Isso, né? Fala assim, eu bebo todos os dias, mas eu não sou alcoólatra. Então não, tem alguma coisa tem errada. Alguns de finais de semana que ele trabalha a semana inteira. Mas é responsável, trabalha a semana inteira. Só que no final de semana você esquece que ele não aparece em casa, porque fica no bar o dia inteiro. Eu dei fiz uma palestra numa igreja, era um curso de catequese, inclusive. E aí eu fiz uma pergunta: o que você gostaria de ser quando crescer? Que nem meu pai. Meu pai trabalha a semana inteira, ele é trabalhador. E no final de semana ele fica lá no bar com os amigos dele. Então, a referência que ele tem. Então, é isso que a gente Olha tem a referência, né?
Deixa eu só cumprimentar aqui o pessoal que está assistindo e ouvindo o nosso programa. Neuci Mendes, um beijo, está falando boa tarde. Rogério Dutra Fernandes, Taboão da Serra, um beijo aí para Taboão da Serra. Sorocaba, São Paulo, Patrícia Brito, um beijo aí. Ângela Freitas, Rosa de Francisco Beltrão do Paraná, um beijo aí para o Paraná. Romolina, nossa amiga aí de Florianópolis aí assistindo o nosso programa. Um beijo aí para vocês, gente. Fábio, então, olha que interessante, né? Quando a gente fala essa questão de terapias, como é importante, né? Às vezes a gente cuida muito do lado físico, mas a gente esquece um pouco do outro lado, né? E eu acredito muito em terapias alternativas, porque eu acho que isso realmente é o que faz a diferença, né? O vibracional, ele tem energia, total influência, né? Aqui tem uma energia maravilhosa. Quando não existe, né, porque antes de eu chegar, chega a energia. Sim. E se ela não se identifica, se ela não é bem recebida, Não, isso é às verdade. vezes, até no nosso contato, vamos combinar a entrevista. Se a energia não bateu, vai acontecer alguma coisa para bloquear. Não, mas isso é verdade. Tudo começa no energético, na verdade. Eu acredito muito nisso. Por isso que quando às vezes a gente chega num ambiente, num lugar, a gente já, às vezes, ou a gente se sente bem, ou a gente se sente desconfortável. Exatamente. Alguma coisa está errada. Eu sempre falo para a Adriana, né? E eu tenho muito essa questão também. Às vezes chega num lugar e fala assim, alguma coisa, ou alguém está, a gente costuma falar que é carregado, não é carregado, mas o porquê, né? sim, mas o ambiente está um pouco não... carregado, não está confortável, então tem alguma coisa errada, né? Muito Sim, isso. E então a energia, ela chega primeiro, a identificação, não gostei daquela pessoa, não gostou da energia. E muitas vezes a energia que ele está emanando naquele momento. Sim. Depois pode se tornar um grande amigo. Mas isso é verdade, viu? Eu tenho uma história real comigo. Eu conheci uma pessoa justamente em eventos, eu tinha uns 18 anos na época. 18, exatamente, que eu abri com 18 minha agência de eventos. E eu vou contar essa história rápida, porque tem tudo a ver com aquilo que você falou. Né? Faz muito tempo, Fábio, faz muito tempo. Mas bem para falar isso que você acabou de falar. E aí eu conheci uma pessoa que nosso primeiro contato foi péssimo. A gente se odiou, assim. Pensa uma pessoa que você olhou para a cara da pessoa, você não foi com a cara da pessoa e a pessoa também não foi com a tua cara. Foi uma coisa assim muito dos dois, assim, impressionante. E primeiro contato é difícil para consertar depois. Exatamente. Né? Primeiro contato, meu Deus, foi péssimo. E a gente, obviamente, que a gente teve que se ver mais 2 vezes, porque ele era empresário do locutor que eu estava contratando para um evento, então, fatalmente, a gente ia se ver mais 2 vezes, né? Então, meu Deus, socorro. Mas, olha, tudo isso já vou resumir. Ele é meu amigo há mais de 26 anos. Façam as contas aí, gente. Tô velha já. Mas ele é meu melhor amigo. Então, você viu, encaixa muito com aquilo que você falou. Mudou. Foi uma coisa totalmente oposta e a gente, até hoje, às vezes a gente brinca e dá risada daquele nosso primeiro encontro, que foi horrível. Que bom que virou a chave, né? Não, então, foi uma coisa muito louca, que até hoje a gente não sabe explicar. E ele, quando a gente comentou sobre isso, ele falou que engraçado. Nossa, detestei você. Na hora que eu te vi, eu falei, gente, não foi com aquele. Foi uma coisa muito mútua, comum, assim. Porque a sua energia do momento, na física quântica, não existe o amanhã, não existe o ontem, é agora. Não existe o daqui a pouco. É agora. É imediato, né? É agora. Não existe nada além disso. E então, um dos dois, naquele momento, estava com uma energia que o outro não queria reconhecer como verdadeira. E isso acontece. De repente, depois, em outro momento, houve uma transição vibracional e foi. As terapias, principalmente as terapias vibracionais, ela ajuda a pessoa a conseguir equilibrar isso. Quando você falou do coaching lá fora, eu estudei coaching e eu quis aplicar como coaching vibracional para ajudar a pessoa a mudar a energia dela e não mudar a forma de se comportar, porque aí tem outras técnicas para isso. Sim. Mas se eu não mudar a energia que eu preciso em mim, vai ficar difícil de eu mudar as outras questões. E é uma das terapias que tem uma evolução tão maravilhosa, porque a pessoa começa como... Às vezes a religião faz muito isso. A pessoa é descrente, ela começa a ir em determinada religião, ela começa a mudar a vibração dela, e aí ela começa a ficar mais iluminada. E se eu não cuidar da minha vibração, se eu não me alimentar de coisas boas, a gente até comentou
sobre a tecnologia, aqui tem tudo. Mas eu me alimento do quê? É o saber usar, né? Saber utilizar. Então, o que a gente sempre fala, as ferramentas são boas. Nas redes sociais a gente fala muito isso, a gente que trabalha com comunicação. As redes sociais são boas, o problema é as pessoas saberem usar essas ferramentas, né? Porque tem muita gente usando as ferramentas da forma errada. Então, fatalmente... Né? Aí vira droga. Fatalmente não vai ter um resultado muito bom. E tem tanto conteúdo maravilhoso, tem cursos gratuitos que as pessoas podem aprender várias coisas, aproveitar de tantas formas e acabam utilizando para... Sim, com certeza. E a gente tem aqui, na verdade, uma lista enorme, gente, de tantas terapias, das terapias integrativas, né, Fábio? Eu queria que você citasse algumas, mas eu sei que são várias, assim. Inclusive, o teu espaço Sudara, ele tem todas essas terapias. O Sudara né? Terapias foi criado para possibilitar um espaço de harmonia, primeiro vibracional. Então, qualquer um que adentrar vai sentir esse impacto na hora. E depois... possibilitar as técnicas que podem ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? O meu sonho é não tratar doenças. Né? Por quê? Porque eu acredito que a pessoa se desequilibrou e está muito tempo desequilibrado para se adoecer. Eu quero tratar o ser humano. E o ser humano ele é composto de vibrações, é composto de equilíbrio e desequilíbrio. E é isso, harmonizar isso. O Sudara Terapias foi criado para isso. Só que ele tem uma vasta quantidade de técnicas para possibilitar a pessoa que ela encontre o equilíbrio necessário. Bom, gente, nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira, né? A gente já está com o nosso tempo estourado, mas eu queria muito agradecer a tua presença, Fábio. Eu queria que você aproveitasse e já passasse redes sociais, como que a gente faz para conhecer o espaço, se você quiser passar o endereço, ou até redes sociais mesmo do Sudara, né? Que eu acho super fantástico visitar o espaço, as pessoas irem lá conhecer. O Sudara, devido à pandemia, a gente restringe. E agora que a gente vai entrar em mais 15 dias lockdown, né? Então... A gente restringe, então, só por agendamento. Eu só estou utilizando o agendamento via WhatsApp. Legal. O contato do WhatsApp é 11 988 50 70 10. Vou repetir. 988 50 70 10 DDD 11. Via WhatsApp. E manda uma mensagem, vamos ver se há a possibilidade do agendamento, marca uma visita e vai lá conhecer o espaço e marcar uma avaliação para buscar o equilíbrio que você precisa. Redes sociais? Redes sociais, pessoal, Fábio Antunes Oficial, Instagram, @FábioAntunesOficial, do Sudara, @SudaraSP, a rede social do Instagram, e Facebook, tem Fábio Antunes 1, 2 e 3, né? Já anotou, né? Que é assim, a página não dá mais, a gente abre outra, depois abre outra. Né? Tem 1, 2 e 3. Tá certo, Fábio. Obrigada, viu? Eu quero você mais vezes aqui para a gente falar de outras terapias exclusivamente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais um programa. Obrigada, viu? Estou à disposição, né? O que puder e vamos tentar ajudar essa população a ter mais qualidade de vida. Com certeza, a gente está levando conteúdo. Dri, redes sociais, considerações finais? O Poder dos Números Oficial, com 2 Fs, para quem quiser fazer uma consulta de radiestesia radiônica, mapa numerológico cabalístico, quiser tirar suas dúvidas, também estou à disposição. E agradecer ao Fábio pela aula, né? Foi muito bom esse bate-papo. É sempre bom a gente falar sobre terapias e principalmente ajudar, né, com essa informação, levar informação para o nosso ouvinte. Tem muita coisa, muita informação para passar para as pessoas que as pessoas não conhecem, infelizmente, né? Bom, e obrigada a vocês dois, né? Gratidão por existir. Minha produção, então, vamos de música agora e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, vamos agora para o nosso quadro Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Agora é o momento da nossa sintonia cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Um adulto agressivo pode estar carregando o passado de uma criança que só recebia atenção quando apanhava ou brigava. E talvez seja muito mais suportável
a dor de bater ou apanhar do que o terror de se sentir rejeitado ou excluído. Uma pessoa hipocondríaca, por exemplo, que vive se sentindo doente, pode ter sido uma criança que só recebia carinho e cuidado dos pais quando ficava doente. Uma pessoa que vive entrando e saindo de relacionamentos abusivos pode estar vivendo à sombra de uma percepção negativa do casamento conturbado dos pais, que é a primeira referência de relacionamento para a criança lá atrás. Note que um dos principais pilares em neurociência é a conformação, estruturação do cérebro, que acontece principalmente no período que vai desde o útero da mãe até o final da adolescência. Esse é o período em que os principais programas mentais entram na nossa cabeça e explicam muito do que a gente faz, e sente hoje em dia como adultos. Existe inclusive uma especialidade chamada neurociência do desenvolvimento que se dedica exclusivamente a estudar justamente essa formação cerebral e os seus impactos para a vida adulta. Às vezes a gente costuma ouvir pessoas falando: puxa, mas eu não me lembro nada da minha infância. E tem outras que falam: ah, minha infância foi ótima, maravilhosa, tudo de bom. Cuidado, sinal de alerta nesses dois casos. Essa tal de infância esquecida pode ser um ótimo trabalho que o cérebro esteja tentando fazer para varrer para debaixo do tapete ou esconder feridas emocionais muito importantes lá de trás. Mas, obviamente, não é escondendo e fugindo dessas feridas que a gente consegue curá-las. E mais, esse esquecimento da infância pode representar um símbolo de abandono ou de rejeição. Então, é como se aquela criança não merecesse valor. Assim como ela foi desvalorizada pelos adultos da época, hoje a gente pode estar fazendo o mesmo comportamento repetitivo de achar que aquela criança não merece sequer ser lembrada. O outro mito, o da infância perfeita. O que isso pode significar? Que esta criança provavelmente foi adestrada a nunca olhar para o lado ruim, a não ser permitido expressar sentimentos negativos como dor, medo, raiva, tristeza ou sofrimento. É como quando a criança corta, por exemplo, se machuca, está lá sangrando, e aí vem o adulto e fala: não foi nada, esquece isso, vai passar. Ou então a criança começa a chorar, engole o choro. Isso pode funcionar como uma castração emocional. O aprendizado e o condicionamento que fica para essa pessoa é que não se deve olhar para o ruim, não se deve olhar para o negativo. Mas a vida fica incompleta assim. Essa amputação emocional, essa castração de sentimentos não nos leva a lugar nenhum. Não é evitando, rejeitando ou negando o que é ruim que a gente consegue evoluir. É justamente olhando para isso e transformando o que é ruim em bom que a gente consegue evoluir. É justamente a exploração completa das nossas emoções e dos sentimentos que nos tornam fortes, íntegros e verdadeiramente humanos. Explorar a fundo
os aspectos da nossa própria infância é fundamental para quem realmente deseja se desenvolver e evoluir. Há inclusive, por exemplo, um estudo de revisão publicado em 2020, no ano passado, pela renomada Universidade de Harvard, em que eles apontam de forma contundente que as experiências de vida dos nossos primeiros anos têm um impacto fundamental na saúde física e mental na vida adulta. Então, minha sugestão é que você revisite a sua infância. Lá existem muitas chaves que podem destravar coisas que nos incomodam hoje em dia na nossa vida e que a gente não consegue se livrar, se libertar ou parar, como hábitos negativos, como atração de relacionamentos tóxicos ou como comportamentos sabotadores. Muito obrigado pela sua atenção. Tá aí o recadinho do Dr. Leonardo Lourenço no nosso quadro, mandar um beijo para ele, sempre com assuntos interessantes, né? O Instagram do Dr. Leonardo Lourenço é @dr, doutor, né? Dr. Leonardo Lourenço. Para você que quer tirar algumas dúvidas, quiser falar com ele no direct, ele vai estar sempre à disposição. E olha que interessante ele falando, né? Sobre essa questão da influência da nossa infância na vida adulta. Um pouco do que a gente conversou aqui, né, falando sobre terapias e tudo mais, né? Às vezes a gente parece que não, mas alguma coisa que aconteceu na tua infância vai refletir na vida adulta, isso é fato, por isso que essa dica do Dr. Leonardo é tão importante, você parar um pouquinho e revisar um pouco lá atrás na tua infância, às vezes alguma coisinha que parece tão insignificante, gente, mas que agora na tua vida adulta ela está refletindo. Isso é fato, né, Dri? Muitas vezes processos repetitivos, né? Sim, padrões muita coisa. Repetitivos que a gente acaba fazendo e nem percebe. Quando você vai começa a estudar, você exatamente. E você viu que o Dr. Leonardo ele fala no vídeo sobre essa questão do comportamento sabotador, né? Esses comportamentos sabotadores, né? Que acompanham no dia a dia. É incrível, né, Dri? Isso daí atrapalha tanto a gente. Muito. Então, você que está aí, reflete um pouquinho, vai lá atrás um pouco e tenta achar alguma coisa que pode ser aí, de repente, a solução para esse problema que você está vivendo agora, né? Bom, gente, queria agradecer aqui o pessoal que está assistindo e ouvindo o nosso programa. Desculpa não falar de todo mundo, às vezes não dá tempo. Carmita Soraya, Iris Lima está falando parabéns. Carmita Soraya, beijo já acabei de falar. Pra Iris. Rogério Dutra Fernandes. É o marido. Show de explicações. Olha o maridão aí da Adri assistindo e ouvindo o programa. Ivanilde Bria, sou de Cidades de São Mateus, São Paulo, capital. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ivanilde. Obrigado aí por prestigiar o nosso programa. Bom, e quero falar, gente, que segunda-feira é Dia Internacional da Mulher, que, na verdade, eu acho que todos os dias deve ser o nosso dia, né? Porque a mulher não realmente ela tem tantas fases, né? E ela é mãe, ela é mulher, ela é empreendedora, enfim, né? Reúne tantas coisas, né? Eu acho que todos os dias é realmente Dia da Mulher. Mas especificamente, lógico, segunda-feira é o dia que se comemora aí o Dia da Mulher. E já quero aproveitar hoje o nosso programa, mandar um beijo aí para todas as mulheres, né? Beijo para nós, mulheres guerreiras. Para nós, né? E as mulheres da nossa família, da tua, Adri, exatamente. Enfim, de todas beijo elas. Beijo para todas as mulheres da minha família. Amo a vocês. A mulherada toda que está nos ouvindo. Minha mãe, meu exemplo, querida. Não é? É a minha também, enfim. Gente, e uma coisa. A gente foi convidado para participar de uma campanha que chama Mulheres Diversas. E aí, por favor, produção, tá aí o videozinho. Tem um making off para vocês. Vamos assistir? O nosso programa hoje está aqui na Eventual Studios para fazer umas fotos para a campanha Mulheres Diversas. Mas claro que eu não estou sozinha, né? A Adri está aqui comigo. Tudo bem, Adri? Tudo bom, Mabel? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez um prazer estar participando do projeto do Eventual Studio. E quem está com a gente, maravilhosa, a fotógrafa Tainá Medeiros. Tainá, fala um pouquinho sobre a campanha. A ideia da campanha é mostrar a diversidade da mulher. Por quê? Somos muitas, mas somos únicas. Olha só, breve, hein? Tá vendo, gente? Ó, a campanha Mulheres Diversas,
Queria mandar um beijo, né, para Tainá Medeiros, essa fotógrafa fantástica. Um beijo para a equipe toda da Eventual Estúdio, que eles estão com essa campanha pro Dia da Mulher, e a gente foi fotografar, né, Dri? Ai, gente, as meninas são incríveis, o estúdio é incrível. Eu amei participar desse projeto mais uma vez, foi muito legal. E a gente está curiosa, né, para ver a campanha. A gente não viu ainda, mas na semana que vem a gente vai soltar o nosso programa. A campanha é completa, né, que vai no dia 8, Dia da Mulher. A gente fez parte dessa campanha. Obrigada, um beijo para vocês, meninas da Eventual Studios. Tainá, um beijo especial para você, da Lila, a Marina da maquiagem, enfim, a equipe completa, né? É isso, né, Adri? A gente se divertiu. Isso. A gente Nossa, se divertiu, né? Gente, foi muito bom. Aquele dia foi muito bom. Foi fantástico. Bom, gente, vamos encerrando o nosso programa. Lembrando a vocês, sempre curtam lá, dá um like a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Point Mix. Entra no nosso site, no nosso portal, sempre com notícias atualizadas, programapointmix.com. E sexta-feira que vem a gente está de volta, 3 horas da tarde. Se tiver o lockdown, talvez a gente não esteja, mas a sexta-feira a gente está aqui, 3 horas da tarde. Beijo um beijo. Pra todo mundo. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.